Fala Dev, beleza? Mike Brito na área para a gente fazer esse workshop mão na massa de 5 episódios para você que quer começar agora a entrar no mundo da programação, ser um web developer, né? Um desenvolvedor web, e a gente vai estudar aqui as linguagens básicas que você precisa saber para você já iniciar a partir do zero na programação. Legal? Eu estou usando aqui um sistema de anotação chamado Notion e eu deixo aqui disponível para você algumas anotações que nós vamos fazer aqui e também falo para você que é muito importante que você possa usar algum sistema, algum lugar que você possa ir anotando as coisas que nós vamos aprendendo, porque o processo de aprendizado exige com que a gente leve um tempo para entender um certo conceito, e quando a gente consegue anotar alguma coisa desse conceito, isso ajuda a gente bastante a relembrar depois. Tudo bem? Além do mais, fica para você também como revisão, e sempre que a gente revisa ou a gente repete alguma coisa, isso também faz muito sentido no aprendizado. Então, vamos começar a introdução à programação web. Para você que nunca desenvolveu na vida, você deve estar se perguntando, mas o que é programação, né? O que eu posso definir como programação? Eu posso definir como programação ensinar o computador, ok? Então você está ensinando o computador, vou dar um zoom aqui, tá? Então você está ensinando o computador a fazer alguma coisa, assim como você ensinaria um cachorro, se você tivesse um cachorro, você ensinaria ele de diversas formas, né? Agora, o cachorro tem uma certa maneira de aprender, né? Você tem cachorro que gosta de brincar, tem cachorro que gosta de comida, então você sempre vai dar um estímulo para ele, para ensinar ele. Assim como se você tivesse uma criança, você ensinaria essa criança a falar, a andar e tudo mais, né? Você também pode ensinar o computador. Agora, nós precisamos de três detalhes aqui para a gente ensinar o nosso computador. Primeiro, entender o que é algoritmos. Aí você já pensa, nossa, mas não, algoritmo, essa palavra é muito difícil, eu lembro que eu vi isso na escola, talvez você tenha visto na escola o logaritmo, né? Mas algoritmo o que é? É uma coisa muito simples, é uma sequência, é um passo a passo, é um conjunto de regras. Vamos lá, vou te fazer o algoritmo de fazer um café. Você vai então até a sua cozinha, você pegaria primeiro uma vasilha, deixaria essa vasilha esquentar, né, se você fosse fazer com água quente, e aí depois colocaria ali num coador o café em pó e tudo mais. Bom, perceba que isso é um passo a passo. Agora, o que vai quebrar esse passo a passo é, será que minha xícara está limpa? Bom, se minha xícara estiver suja, então eu tenho que lavar a minha xícara para depois colocar ali dentro o café. Será que eu tenho uma máquina de café ou será que eu vou fazer esse café numa panela? Como que eu vou fazer esse café? Então, tudo isso define também o passo a passo. Perfeito? Então, o algoritmo é uma coisa muito simples, tá? Para você que está começando agora, esse entendimento de algoritmo tá excelente. Agora, junto com o algoritmo, você precisa saber a lógica de programação. E o que é, então, a lógica de programação? É a maneira que você vai pensar. Bom, tem gente que vai, para fazer esse café, vai chegar e analisar se tem tudo certinho para começar a fazer o café. Tem gente que vai começar a fazer o café e depois vai perceber que faltou algum ingrediente, vai ter que sair correndo para pegar esse ingrediente, né? Vamos supor que você gosta de um café adoçado e não tem açúcar. Você vai ter que procurar esse açúcar depois. Então você está usando maneiras de pensar. E assim, cada um tem uma maneira de pensar e na programação existem N lógicas, existe muito jeito de se fazer alguma coisa, tá? Cada um vai pensar de um jeito. Agora, também existem outros detalhes na lógica de programação que a gente vai aprendendo no meio do caminho também, tá? Mas o básico de lógica de programação é você entender que é uma maneira de pensar, né? A gente tem algumas palavras que deixa um pouco confuso, mas depois que a gente entende a palavra algoritmo, é um passo a passo, é um conjunto de regras. A lógica, é uma maneira de pensar. Perfeito. Então a gente pode partir agora para a sintaxe. O que é a sintaxe? Bom, se você estuda português ou uma língua diferente, inglês, por exemplo, você sabe que a sintaxe é a maneira correta de se escrever uma linguagem, né? Qualquer língua, né? Então você tem uma maneira certa de escrever as coisas. E funciona da mesma forma aqui para a programação. A gente precisa saber a maneira correta de se escrever. Só que na programação você vai perceber que qualquer erro não é aceitado, né? Qualquer erro dá um baita problema na hora de você ensinar esse computador. Bom, a gente entendeu então algoritmos, lógica de programação, sintaxe, ensinar o computador, na verdade é a programação. Agora, qual linguagem, como é que é essa linguagem de programação, Mike? Eu preciso saber essa sintaxe, como é que funciona isso? Bom,
Existem muitas linguagens de programação, tá? Existem linguagens de programação focadas para, por exemplo, você desenvolver aplicativos para um computador somente. Existem linguagens de programação focadas para você desenvolver aplicativos somente para o celular. Existem linguagens de programação que vão funcionar somente na web. E assim tem diversas, tudo bem? Agora, qual que nós vamos escolher para fazer esse trabalho? Que tal uma linguagem de programação que possa estar em todos os lugares? É o JavaScript. O JavaScript ela está primariamente na web, tudo bem? Ele nasceu para suprir uma necessidade da web, de páginas da internet, e hoje o JavaScript tem o poder de ser assim multifuncional, vamos pensar, tá? Ele vai conseguir fazer aplicações desktop, que é a do computador, mobile, que são aplicações para celulares, e aplicações também aqui no ambiente web, tá bom? Então a gente vai escolher o JavaScript como nossa linguagem de programação, justamente porque ela atende esse universo quase como um todo, legal? E aí, para a gente poder então começar a desenvolver, a gente precisa ter um ambiente de desenvolvimento. Então nós vamos fazer juntos agora a instalação do VS Code, instalação do Node e do Chrome, e eu vou explicar para você o que é cada uma dessas coisas. Bom, abrindo aqui o Chrome então, eu vou digitar aqui VS Code, tá? E com essa digitação já aparece aqui, esse é o Visual Studio Code. Eu clico aqui ou clico em Download, mas eu vou clicar primeiro na página. E você percebe que aqui eu já tenho um baita botão para que eu baixe ele, né? Posso baixar para Mac, Windows e Linux, né? Tanto faz aí, você só escolhe qual que você vai baixar. Então, o que é o VS Code, né? O VS Code é essa IDE que a gente chama, né? Uma interface de desenvolvimento, legal? Então é como se você usasse o Word para escrever documentos, como se você usasse o bloco de notas para escrever algumas anotações. O Visual Studio Code ele já é preparado para você escrever aplicações, tudo bem? Para você fazer programação nele. E o grande lance dele, que ele é bem legal, é que ele vale para muitas linguagens. A gente consegue colocar plugins nele para deixar ele ainda mais poderoso, que são as extensões dele, né? Então ele tem bastante coisa legal. Por exemplo, o IntelliSense, ele consegue descobrir como é que a gente está escrevendo as coisas e ele consegue dar sugestões e dicas. E a gente vai aprender isso na prática. Então, baixa para sua versão aí e é só você, ele vai abrir uma janela e é só você ir next, 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 ou próximo, 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 até instalar tudo isso daqui, tá? É lógico que pro Linux, se você já usa Linux, você sabe que é um pouquinho diferente, mas pro Mac e pro Windows é bem simples. Depois que você instalou o Visual Studio Code, vamos dar um checklist aqui, você vai instalar o Node.js. O que é o Node.js, Maicão? Vamos lá, nodejs.org, ele vai abrir isso daqui pra gente. Bom, lembra que eu te falei que o JavaScript ele foi criado primariamente para suprir uma necessidade da web, ou seja, estamos aqui no navegador do Chrome e o JavaScript já funciona no Chrome, já funciona em outros navegadores também, mas o JavaScript foi percebendo que ele tinha poderes, né? A comunidade foi percebendo e dando mais poderes para esse JavaScript, até que a gente chegou nesse Node.js, que ele é um motor onde ele entende o JavaScript no nosso computador. Ou seja, se eu venho a fechar o Chrome, tá? Eu vou ter só o meu computador e eu consigo rodar o JavaScript no meu computador com o Node.js. Sem o Node.js eu não conseguiria rodar. Legal? Então, o grande lance do Node.js é que ele é uma máquina, que ele é um motor baseado no Chrome, ó, tá vendo? No V8, no Chrome, no motor V8 do Chrome. Então, por isso que eu até sugiro você a fazer o download também do Chrome. Daqui a pouquinho a gente vê isso. Então, olha só, temos duas versões acontecendo aqui do Node.js. Eu te recomendo baixar a LTS, Long Term Support, porque ela é uma versão mais estável. A versão Current é uma versão que tem boas features, coisas mais novas e modernas, porém é uma versão ainda que está em desenvolvimento, vamos pensar dessa forma, tudo bem? Então baixe a LTS, a mesma coisa, na hora que você baixar, você vai ver uma janela que vai fazer você ir para o próximo e vai dar tudo certo para você instalar o Node. Muito bem. Instalando o Node, você pode até clicar também em Other Downloads, só para te dar uma ideia. Se o seu computador for 32 bits, né, você baixa a versão 32 bits para Windows ou, enfim, né, Mac é sempre 64 e Linux você tem diversas versões também. Legal, terminou agora Visual Studio Code e Node, vamos marcar o Node. Você vai instalar o Chrome, se você ainda não tiver o Chrome, tá? É só você escrever aqui Download, ou só escreve Chrome mesmo, aqui, Chrome.
Escreveu isso, você já vai ver que vai aparecer o Google Chrome, então aí você vai no navegador web Google Chrome e aqui mesmo, nessa janela, ele já fala para você fazer o download, tá? Te recomendo o Google Chrome justamente por essa ideia do Node usar o motor do Chrome. Legal? Então a gente também, além disso, tem uma ferramenta muito legal no Google Chrome. Você apertando aí na sua tela o F12 ou apertando aqui com o botão direito em qualquer lugar da tela e clicar em Inspect, você vai ver que ele vai abrir essa janela aqui lateral ou embaixo, né? Às vezes a sua vai estar aqui embaixo, ó, dessa forma, tá? Então ele vai abrir aqui e você tem então diversas opções para você trabalhar no desenvolvimento. Isso daqui é chamado de DevTools e a gente vai ver ele melhor, tá? Na prática. Não se assuste com tanta informação, não precisa se assustar, tá tudo certo. A gente vai aprender aos poucos essas ideias aqui, legal? Então eu posso dizer também que eu já instalei o Chrome. Muito bem, eu tenho um ambiente de desenvolvimento, que por enquanto são essas três aplicações, legal? Tendo a minha máquina configurada, agora eu posso entender um pouquinho o que é o front-end e back-end. Você já deve ter ouvido essas palavras e se não ouviu, vai ouvir agora e eu vou te explicar o que é cada uma dessas coisas. É bem tranquilo, você imagina que você está chegando numa farmácia, tá bom? E aí você chega ali no balcão, no farmacêutico, e aí você pergunta para o farmacêutico, olha amigo, você tem um remédio X, qualquer remédio. Aí ele vai falar assim, espera só um pouquinho. Ele vai lá atrás e vai procurar esse remédio e depois ele vai trazer para você a caixinha desse remédio, tá bom? Esse é exatamente o processo do front-end e do back-end. O cliente chama, então o cliente chega em algum lugar, conversa com alguém, e esse alguém foi lá atrás, pegou um remédio e trouxe para você de volta. Então, percebe que o cliente é o front-end, tudo bem? Vamos colocar por enquanto dessa forma e depois a gente vai entendendo mais detalhes disso. Mas o cliente é o front-end que chegou até o rapaz ali que estava atendendo, tá? Esse rapaz, ele te escutou e foi lá, buscou alguma coisa lá atrás, né? Pegou essa caixinha e trouxe para você. Então, podemos dizer que esse rapaz, por enquanto ali, ele seria a ideia do servidor, que está te escutando, está buscando alguma coisa, tá? Escutou e responde. Então, memoriza esse passo a passo. Você, ou o cliente, chamou, o servidor escutou e respondeu. Bem tranquilo, nada mais que isso, tá? Você já pode entender que o back-end é o servidor e o front-end é a parte do cliente, tá bom? Muito bem. Como é feita então essa comunicação? Eu te dei um exemplo, agora vamos trazer isso para o mundo web. Como que é feita essa comunicação no mundo web? Nós temos o HTTP, Hypertext Transfer Protocol. Assim, ó, escreve Hypertext Transfer Protocol. Tá bom? É um protocolo de transferência de dados, de texto. Aonde será que você já viu isso? Será que você já escreveu alguma vez assim, ó, HTTP? Ou https, www, alguma coisa assim, tá? Se você já viu isso, então você já sabe que nós estamos usando um protocolo aqui, ou seja, o que é protocolo, né? Para você não ficar até muito confuso. Protocolo são algumas regras, tá bom? Então a gente está usando algumas regras de comunicação, então aqui na web. Então se eu venho aqui e escrevo o próprio Visual Studio Code aqui, né? Então vai lá, http... S significa que é uma conexão segura, né? Então estou usando bem o protocolo, escrevo aqui code.visual studio code e entro. Veja que eu sou o cliente, eu fiz um pedido, tá? Eu pedi essa página de download e aí ele foi lá atrás no servidor, pegou a página e devolveu para mim. Ok? Você está vendo exatamente o processo de comunicação entre cliente e servidor. Legal? Então, veja, foram feitas regras aqui atrás, que talvez você ainda não saiba, as regras HTTP. Legal? Então, eu vou colocar assim. E ela também tem a sequência desse HTTP, que seria a URL, Universal Resource Location, tá? Que seria uma localização universal para alguma coisa. Imagina, de maneira bem simples, que a sua URL seria a continuação aqui do HTTP, tudo bem? Imagina isso, essa seria a sua URL, por enquanto tá ótimo, tá? Para você entender o que é uma URL. E a partir dessas coisas aqui é que são feitas essas trocas de dados que eu te expliquei. Eu pedi e aí ele foi lá atrás e me devolveu, tá bom? Outra ideia também de troca de dados, por exemplo, se eu clico no botão, tá? Eu estou clicando e pedindo para baixar, por exemplo, essa versão 32 bits. Quando eu clico nesse botão,
Então eu estou pedindo, tá? O cliente está pedindo e o servidor vai me responder isso com o arquivo de download, ó. Se eu cliquei, tá aqui ele já deu um OK e ele está me baixando o arquivo, tá? O servidor foi lá atrás e me devolveu o arquivo. É muito simples, gente, não tem segredo para entender isso aqui. Muito bem, bastante teoria, mas a gente já vai partir para a prática, tá legal? Então olha só, a partir disso, o que a gente percebe? Nós temos tecnologias aqui no front-end. O back-end, a gente vai trabalhar depois essa parte do servidor e vamos fazer ainda nesse workshop, nesses 5 episódios, tá? Mas, por enquanto, hoje nós vamos ver um pouco sobre o front-end, tá? Como eu te falei, o front-end seria a parte da chamada, né, do cliente chamando o servidor, tá? E outra ideia do front-end também é uma ideia mais visual, uma ideia que a gente consegue visualizar. Por exemplo, essa página toda que estamos vendo, eu posso chamá-la de front-end e ela é composta por 3 coisas basicamente: o HTML, o CSS e o JavaScript. HTML, CSS e JavaScript, tá? Então, eu vou só dar uma desmarcada. Então, o que seria o HTML? O HTML eu posso imaginar que ele é a estrutura, que ele é os ossos de um corpo, tá? Vamos supor que seja o corpo, ele é a parte de óssea, aquela estrutura que a gente tem. Vou mostrar para você o que é o HTML. Vindo aqui, eu posso vir novamente no Inspect e aqui, olha só, nessa parte aqui, nessa seção de Elements, tá? Que são os elementos do HTML, a gente vai ver daqui a pouco. Vou abaixar um pouco. Tudo isso daqui é o HTML e eu espero que ainda hoje você entenda algumas das coisas que você está vendo aqui, tá legal? Então, se eu tenho uma página somente com isso, eu basicamente não vou ter muita coisa, né? Eu posso colocar aqui, ó, View Page Source, ou seja, eu vou ter isso aqui, tá? Eu vou ter essa estrutura aqui da minha página e isso aqui é complexo, né? Difícil de se ler, difícil de se entender, é feio, é esquisito, né? E não dá para todo mundo. Só que isso daqui é mais bonito, né? Se eu volto nisso daqui, vou fechar aqui, isso aqui é mais bonito, isso daqui é mais visual. O que é que está deixando bonito e visual? É o CSS. Legal? Então já entendemos a estrutura. Agora o cara estiloso, a estilização desse corpo, né? O que vai deixar ele todo moderno, bonito, é o CSS. Ou feio também, depende de como que você vai usar sua estratégia. Então é o CSS que faz essa parte bonita. Agora, a ideia, se eu voltar a clicar aqui numa parte branca, View Page Source, e entra lá embaixo, bem embaixo, peraí, vou lá. Beleza, aqui eu consigo ver um JavaScript, tá vendo a palavra JavaScript? Então aqui eu tenho um código, tá? A parte de programação que eu te falei. Então imagina que o JavaScript seria o cara, o cérebro desse corpo, então esse cara já está estiloso, já tem uma estrutura boa, agora ele precisa ter um cérebro, precisa ter uma inteligência. Quem vai fazer isso é o JavaScript, e a gente também vai ver ainda hoje como aplicar esse JavaScript. Legal? Então, olha só, a gente entendeu um pouco mais o que é, nesse caso, as tecnologias usadas no front-end. Então, vou escrever tecnologias front-end, tá legal? A gente deu essa entendida aqui bem bacana, e back-end a gente vai ver mais pra frente, como que a gente vai usar ele. Bom, legal. Agora eu vou te mostrar o nosso projeto, o projeto que nós vamos fazer nesses 5 dias, tá? Vou vir aqui, e aqui a gente deu uma desenhada nele, tá? Então era a parte bonita desse projeto, né? Tá um pouco desenhado, vou dar um zoom aqui. E o que nós temos aqui? Nós temos uma ideia chamada Casa Criativa, Ideias para a Crise, né? Nós estamos passando por um momento onde nós precisamos ter bastante ideias, porque nós vamos estar um pouco confinados aí, né? E quem sabe vai ficar um pouco entediado, né? Vamos ficar um pouco entediados. Então nós vamos criar um sistema onde nós vamos cadastrar ideias, legal? Então a galera vai poder vir, adicionar ideias, você vai encontrar muitas ideias por aí, você pode entrar no seu sistema e ficar cadastrando as ideias para depois você vir pesquisar. Então olha só, está escrito, ó, ficar em casa em períodos longos não deve ser nada fácil, por isso iremos catalogar ideias, brincadeiras, jogos, filmes, livros, cursos, dicas e tudo que for necessário para tornar este momento mais interessante, tá? Comece clicando em ver ideias, então a gente vai clicar aqui em ver ideias e também vamos clicar em adicionar ideias. Legal, e aqui a gente vai deixar as 3 últimas ideias, tá? Então isso seria a página inicial, ou seja, quando eu entrar naquela ideia do servidor, né, que a gente viu lá na HTTP, e a gente vai ver tudo isso daqui certinho, a gente vai entrar nessa página. Legal, então a gente vai poder clicar em adicionar ideias, e quando a gente clicar, a gente vai ter uma página dessa forma, né? Uma estrutura dessa forma, onde a gente vai adicionar uma nova ideia, com título, categoria, o link dessa pequena imagem aqui que você está vendo. A gente vai ver certinho como fazer isso.
uma pequena descrição, que seria essa parte aqui, ó, título, categoria, imagem, descrição, tá? E link da ideia, ir para a ideia. Então, se você viu essa ideia na internet, né, em algum lugar, você vai deixar o link dela para que você possa clicar e voltar naquela ideia. Seja um curso, né, ó, aqui que eu mostrei para você. Vamos supor que seja curso de programação que você achou na internet e vai deixar guardado para dar uma estudada depois. Vamos supor que seja alguma coisa de karaokê, né, para você brincar com a sua família, ou alguma meditação, né, para que você possa respirar, ter um pouco mais de tranquilidade e paz nesse momento que realmente deve estar bem difícil. Muito bem, depois de você adicionar, você pode clicar em ver ideias e nós vamos ter essa página aqui, onde vai estar mostrando pra gente, tá, as ideias, tá? Então, eu posso também ainda adicionar novas ideias, continuar na página ou voltar ao início, que seria a exibição de ideias. No meu caso, tem bastante curso aqui, né? Nada mais que isso. Mas a gente vai poder colocar algumas ideias aqui e vamos ver então como fazer a parte bonita, a parte estrutural e tudo mais desse sistema que nós vamos criar, tá? Então, vamos partir para a introdução do HTML, CSS e JavaScript. Eu vou abrir ele aqui no meu Visual Studio Code, tá? Então você vai abrir o seu Visual Studio Code, tá? E aqui você vai ter o seguinte, olha só que interessante. É uma janela com um bem-vindo, né? Uma janela padrão. Aqui ele mostra para você como começar. Você pode criar um arquivo, pode abrir uma pasta, pode mudar sua área de trabalho e tem diversas opções aqui. Tá, você pode customizar ele, especial para a linguagem que você vai usar e tudo mais. A gente vai fazer algumas coisas que precisamos aqui. Deixa eu só dar uma aumentada para a gente ver. Bom, como que eu começo um projeto então? Primeiro de tudo, eu posso clicar em New File, tá, ou novo arquivo, né? E aqui eu vou apertar no Mac Command S. Se for Windows e Linux é Ctrl S para salvar esse arquivo. Olha que legal, ele já vem pedindo para salvar em algum lugar. Eu vou só clicar aqui no Mac nessa parte para que a gente possa ver exatamente aonde a gente vai salvar. Eu vou salvar em documentos. A minha pasta documentos está vazia, então eu vou criar uma. Agora, o nome do arquivo, assim como também o nome das pastas, é importante que a gente não use acentuações do tipo não, que tem acentuação ali, ou sei lá, título, né, com acentuação, não devemos usar. É importante também que não usemos espaços. Tá vendo que eu estou usando aqui espaços, tá vendo, entre as palavras, e estou usando também caracteres especiais, né? Então, nada disso usamos para escrever nomes de arquivos e nem de pastas. Então, se por um acaso o nome do seu usuário do computador, né? Se eu vier aqui no meu, o meu usuário aqui, ó, users, o meu tem Mike Brito, tudo em minúsculo, né? Sem espaço, tem esse Launchbase aqui também, que está escrito errado, deveria ter um N aqui, mas tudo bem. Você percebe que eu não tenho espaços e nem acentuação especial. Se o seu tem, é possível que em algum momento possa dar algum problema, tá bom? Mas a gente descobre juntos. Olha só, então, como que eu vou escrever então o nome do arquivo, Maicão? Primeiro de tudo, pode ser qualquer nome, mas, como eu falei, não pode ter aquelas coisas, pode ser assim os espaços, tá bom? São só dicas, espaços. Percebe que eu não estou usando caracteres especiais nem espaços. Qual o nome que eu vou usar e que eu recomendo você usar para esse primeiro arquivo que nós vamos criar? Index.html. Primeiro de tudo, daqui a pouquinho eu vou te falar por que é index, tá? Agora, .html é crucial. Se você não colocar .html, ele nunca vai saber que você está criando, que você quer um arquivo HTML e que vai aceitar as estruturas que nós vamos estudar aqui. Legal? Então isso tem que ter. Se você tem um arquivo .doc, por exemplo, ele é de Word, né? .docx, eu acho, também é um tipo de Word, né? Se você tem um arquivo .txt, é um arquivo de texto, mas o que nós queremos é o HTML. Bom, fazendo isso, eu vou clicar em salvar. Agora eu tenho o HTML. Percebe que ele já fala aqui algumas ideias para mim, tá? Eu não preciso saber nada disso. Posso fechar aqui e aqui ele mostra, primeira coisa, ele vai mostrar o caminho aonde está guardado o meu arquivo. Então, em usuários, Launchbase, Documents, WS e Index.html. Esse WS você viu e aqui tem então o Index.html. Então tá, como que eu começo a escrever o HTML? Primeiro de tudo, o que eu preciso é fazer aquele sinalzinho de menor, tá bom? Faço esse sinalzinho, aqui mesmo ele já colocou para mim ideias, tá vendo aqui, ó? Isso aqui que eu falo que é legal do VS Code, ele está me trazendo algumas ideias. O primeiro de tudo que eu preciso é justamente esse doctype aqui.
tá? Quando eu clico em Enter ali, eu selecionei ele, cliquei em Enter, ou então eu poderia fazer o sinal e colocar um Tab. Ele completou para mim tudo que eu preciso do jeito que eu preciso, tá bom? Antigamente esse doctype era gigante, a gente precisava colocar um monte de instruções aqui, hoje em dia é só isso. Quando eu coloco isso, então eu identifico em diversos navegadores propriedades especiais para o HTML5, tá? Então esse aqui seria o HTML5, estrutura para o HTML5. Muito bem, feito isso, vou fazer esse sinal novamente, vou escrever HTML e vou fechar com esse sinal aqui de maior. Quando eu faço isso, automaticamente ele já terminou para mim e já completou para mim tudo que eu preciso. Isso é coisa do VS Code. Obrigado, VS Code, por completar para mim o HTML que eu preciso. Aqui dentro é que virão o resto da estrutura HTML. Mas o que a gente precisa entender aqui? O nome disso aqui chama-se tag HTML. Eu vou te mostrar uma coisa agora. Eu vou te mostrar como fazer comentários, tá? Eu coloco o sinal de menor, coloco a exclamação e 2 tracinhos. Automaticamente também o VS Code terminou para mim com outros 2 tracinhos e sinal de maior. Aqui dentro eu posso colocar qualquer texto e isso não vai aparecer para mim na minha página aqui final, tá? Nessa ideia aqui, não vai aparecer nessas páginas, mas ele vai aparecer para mim somente aqui dentro do documento, porque eu posso fazer anotações para eu ir lembrando de algumas coisas. Por exemplo, lembrando que isso aqui é uma tag HTML. A gente já vai estudar isso aqui agora. O que é, então, o HTML? Eu vou escrever assim, tá? O que significa a palavra HTML, né? HTML significa Hypertext Markup Language. Muito bem, o que seria Hypertext Markup Language? Vamos quebrar essa palavra para ficar mais facinho ainda, tá bom? Olha só que legal. Hypertext, então, seria uma ideia de texto hipertexto, legal? E é justamente essa tradução em português, hipertexto. Mas o que é um hipertexto, Maicão? São textos que aceitam links, tá bom? Imagina que quando você está lendo um livro, esse livro ele referencia outros livros, não é mesmo? Aqui no HTML eu consigo colocar essas referências através dos links HTML, né? Que são nada mais nada menos do que isso aqui, por exemplo, pode ser se considerar um link, isso aqui é um link, ou seja, quando eu clico ele me leva para outro lugar, tá vendo? Então isso é um hipertexto. Além disso, hipertextos também são ideias de você ter imagens, coisas audiovisuais, né? Dentro do seu texto. Então ele não é um texto simples, ele é um texto com mais poder. Tá bom? Então eu poderia dizer isso, porque isso aqui é a definição básica lá nos primórdios do HTML. A gente poderia escrever textos e colocar links. Então, tudo bem? Markup. O que é um markup? Markup é uma marcação, tá? Marcação. Então eu vou tentar colocar assim as traduções também. Então seriam hipertextos, tá? Ou juntos ou separados. Então são textos que aceitam links, imagens, ou vou colocar assim, links e audiovisual. Legal? Para a gente poder entender. Então, o que é o markup? Markup, então, é uma marcação. Como que é feita essa marcação? Marcação feitas com tags. Tags. Eu vou até escrever assim, tags. Legal? Essas tags a gente vai analisar daqui a pouco, mas você já viu uma aqui, a tag HTML aqui, tá? Daqui a pouco a gente vai analisar melhor. Então, isso é uma marcação. Legal? E language, muito fácil, é uma linguagem, ok? Agora, não é uma linguagem de programação. Eu não falo que o HTML, eu programo em HTML, tá? Mas é uma maneira de se escrever as coisas. Se eu estou escrevendo em português, eu estou usando a linguagem em português para me comunicar. Então, eu uso uma linguagem HTML para me comunicar aqui. Legal, então já entendi essa parte. Eu comecei um texto aqui, eu posso até clicar aqui para fechar, tá, os meus comentários, ou também posso clicar aqui para fechar um bloco de estrutura. Então aqui a gente vê que é um bloco de alguma coisa, né? Imagina dessa forma, então. A gente vai construir o HTML com diversos blocos, ou seja, uma tag dentro de uma tag, e daqui a pouco a gente vai dar uma aprofundada melhor nisso. Mas aqui dentro do HTML eu preciso de duas coisas principais para fazer o meu HTML funcionar legal, que é o head. Olha só, outra ideia que o Emmet traz para mim. Imagina que o Emmet é uma inteligência aqui que vai me ajudar a escrever com mais facilidade e mais velocidade os meus códigos. Então, quando eu escrever head, que eu lembro aqui que eu tenho que colocar um head no meu HTML, posso clicar em Enter e ele completa para mim essa tag head, legal? Daqui a pouquinho a gente vê o que a gente vai colocar aqui dentro. E outra tag muito importante que precisamos é a body. Eu posso escrever assim e clicar Enter, legal? Agora, o que são cada uma dessas coisas? A head, a tag head,
ela é responsável por receber configurações da página, tá bom? Configurações da página. Agora, vamos salvar esse documento, tá? Que eu vou te mostrar o que a gente tem agora se a gente abrir esse documento. Sempre que você vir aqui, ó, no VS Code, essa bolinha, tá? Essa bolinha aqui, significa que você não salvou o documento. E o que acontece? Se eu não salvei, eu até criei ele, salvei lá a primeira vez, mas já escrevi um monte de coisa. E se eu não salvar, né, significa que eu vou entrar nele e ele vai estar vazio. Tudo bem? Então eu preciso sempre salvar e aqui, por meu costume, tá? Eu sempre estou salvando e eu não vou ficar avisando sempre que eu estou salvando. Observa só quando sumir essa bolinha aqui é porque eu salvei. Como que você vai salvar sempre? Você vai então no Windows e Linux, clicar em Ctrl S, tá? Você vai colocar no seu teclado aí Ctrl S e ele vai salvar. Aqui no Mac é Command S. Ó, sumiu a bolinha, tá salvo o documento, tá tudo certo. Então tá, eu vou abrir esse documento então, aqui no Documents e vou em WS. Vou dar 2 cliques em index.html, ele vai abrir aqui para mim no meu Chrome, tudo bem? Agora está tudo vazio, né? Temos uma página em branco, mas temos uma página HTML. Se eu clicar aqui com o botão direito e View Page Source, eu consigo ver o meu doctype, as minhas anotações, consigo ver a minha estrutura HTML. Ó, já começamos uma coisa bem legal aqui, né? Então, voltando para cá, olha a mágica agora da gente fazer uma configuração ali que vai mudar o título da página. Eu vou escrever title aqui na head, tá? Então dentro do head eu vou escrever title e vou colocar enter para que ele complete essa tag title para mim. E aqui eu vou colocar casa criativa e já vou salvar. Salvando, posso voltar para cá e dar um Command R no Mac ou Ctrl R no Windows para atualizar essa página. Olha ali que apareceu aqui, ó. Casa Criativa. Deixa eu mostrar aqui para você. Tá vendo aqui? Esse é o título que a gente acabou de mudar na nossa página. Legal? Bem tranquilo isso, né? É muito massa. Então, olha que interessante. A gente então tem duas ideias importantíssimas aqui, né? Que é o head e o body. Agora, como que funciona a ideia do body? No body eu também posso colocar textos. Posso colocar diversos textos. Aqui eu só queria mostrar para você alguma coisa assim, ó. Não tem problema. Pronto. Não tem problema. Salvei e voltei aqui para a página. Vou atualizar novamente. E olha só como que apareceu aqui para mim, né? Eu queria colocar esse não para você ver que ele ficou desconfigurado aqui. Mas ficou o texto já ali, né? Já é uma página que tem texto, tá? Então, primeira coisa que eu posso fazer para arrumar essa configuração aqui, na minha configuração do documento, eu posso colocar um meta, tá? E aqui nesse meta, ele tem diversos tipos de meta. Eu vou colocar o meta UTF, pelo Emmet mesmo, e vou dar Enter. Legal? Ele já colocou ali um monte de coisa, posso voltar para cá, atualizar, e ele já arrumou para mim o não, tá bom? Pode usar essa ideia do Emmet à vontade, mas aqui você vai, daqui a pouquinho a gente vai ver o que são cada uma dessas coisas aqui, tá? Agora eu não vou falar, mas fica tranquilo que daqui a pouquinho a gente vai ver por que tem cores diferentes e por que temos essas opções aqui dentro. Bom, legal, eu posso colocar os textos dessa forma, não tem problema, mas a gente também pode usar as marcações, né? Então são tags especiais que vão fazer para a gente marcações nesse texto. Por exemplo, eu vou usar uma tag chamada H1. Então vou escrever H1 e dar Enter. Legal? E aqui eu posso escrever o meu título principal, né? Ou vou escrever assim, Casa Criativa no caso, né? Casa Criativa. Vou salvar, vou voltar para cá, atualizar e olha só, Casa Criativa. Que legal, né? Então você viu que ele tem uma configuração um pouco diferente do que a gente tinha colocado o texto puro antes, tá? Então H1 seria essa ideia de deixar esse texto grande. E assim, existem muitas e muitas tags aqui no HTML, a gente não consegue cobrir todas, mas a gente vai aos poucos, né? Assim como essa configuração também do cabeçalho, existem muitas. Mas a gente vai aos poucos desvendando cada uma delas e o que cada uma delas faz, né? Bacana, agora que eu entendi então que o body está recebendo o meu conteúdo e aqui eu tenho marcações especiais, né, tags especiais para fazer essas marcações, vamos dar uma aprofundada então nessas tags aqui. Eu vou começar abrindo aqui nesse canto, nessa lateral, tá? Você percebe que eu tenho aqui diversas opções, eu posso abrir esse Open, eu posso ir em Open Folder, vou clicar em Open Folder e aqui já está selecionado o WS, tá? Se o seu não tiver selecionado, vai até o folder que você precisa, seleciona ele e coloca Open. Você vai ver que ele vai dar um reload aqui, né? Ele atualizou de novo
né? E aqui aparece então o meu WS, meu folder, minha pasta, e eu tenho de novo o meu index aqui, vou abrir ele aqui. O que eu quero mostrar para você é o seguinte: toda hora, você está vendo que eu preciso voltar aqui e ficar atualizando, isso é um pouco incômodo, né? E aqui você percebe que, olha só, a gente não está com o protocolo HTTP, a gente está com uma ideia de file, ele está pegando o nosso arquivo aqui da nossa máquina, né, e chegando até esse arquivo, né, pegando o endereço até o arquivo. A gente vai mudar isso, a gente vai fazer um servidor que o VS Code mesmo já tem aqui como plugin, tá? Que a gente vai instalar agora. E qual que é a ideia dele? Ele vai ficar atualizando para a gente sozinho. Toda hora que a gente fizer uma alteração e salvar o arquivo, ele vai atualizar aqui. Isso vai ser bem legal para a gente. Então eu posso vir aqui na parte de plugins e vou procurar o plugin aqui chamado Live Server, tá bom? Colocando Live Server, o meu já está instalado, tá? Mas se eu tivesse desinstalado, ele iria aparecer um botão verde assim, Install. Aí eu vou colocar Install e fim. É só isso, posso fechar aqui, posso voltar nessa parte aqui. E agora esse index.html, com o botão direito, eu vou em Open with Live Server, ou abrir com Live Server, e você vai ver que ele vai vir agora do mesmo jeito, tá? Apareceu do mesmo jeito aqui no Chrome, só que você percebe que agora ele está usando um protocolo, não está aparecendo aqui, mas tem um protocolo HTTP, ele está usando essa forma numérica aqui, tá? Que isso daqui é um endereço de IP que a gente chama na programação, não precisa se preocupar com isso agora, mas saiba que o endereço de IP, todo local que a gente está escrevendo, ou google.com, por exemplo, ele tem um endereço de IP. Esse é o nome que é fácil da gente lembrar, mas esse nome vai levar para um endereço de IP que é único no mundo, tá? Aquele endereço de IP. Legal, então eu tenho um endereço de IP que esse daqui você vai ver bastante, porque esse daqui significa que é a sua máquina local, tudo bem? Então, o mesmo que aparece para mim vai aparecer para você. Isso daqui é qual é a porta, né? Depois a gente também vai estudar, quando chegar no back-end, que tem várias portas que você pode entrar. Quando você chegar no IP, imagina que ele é uma casa com diversas portas, tá bom? Você pode ir abrindo e ver qual que está aberta. Nesse caso, a 5500 está aberta, e quando eu chego, então, na minha máquina local, com a porta 5500, e quem criou isso pra gente foi o Live Server, eu posso ver que ele automaticamente chama pra gente o index.html. Como assim automaticamente? Veja bem, se eu só escrever isso, já vou até arrancar daqui, vou abrir outra janela e vou colocar aqui, tá? Percebe que ele usa o protocolo HTTP, endereço da minha máquina, a porta, e aí tem um barra aqui, eu vou dar um Enter, e olha que ele abriu o index.html. Lembra que eu te falei que tinha um motivo de eu escrever index.html? Justamente porque o index é o arquivo que geralmente os servidores vão procurar como arquivo principal. O primeiro arquivo que ele vai procurar quando você entrar no endereço é o index, legal? Então por isso que eu coloquei ele dessa forma. Bacana, tá tranquilo. Então agora eu posso abrir novamente aqui. Vou fechar aqui, clicando nessa parte, e assim a gente fica só com essa parte aqui. Legal, eu posso começar agora então a fazer ideias do meu layout aqui, tá? Primeira ideia é colocar essa imagem aqui. Tá? Eu vou deixar disponibilizada para você essa logomarca, tá? Mas eu preciso colocar essa logomarca aqui dentro da minha pasta, né? Então como que eu vou fazer? Eu vou abrir Finder, a minha logomarca. Já vou exportar lá e salvar ali pra gente. Aqui, ó, posso clicar aqui e export. Inclusive, esse programa que eu estou usando é um programa chamado Figma. Vou fechar aqui só para você ver. Ele é um Figma, esse é o nome dele, tá? Inclusive, eu falei do Notion, mas eu não expliquei para você onde é que você vai ver o Notion, né? Então, deixa eu abrir aqui, notion.so, tá bom? Depois você abre aí e você vai gostar dele. Então o Figma, ele é essa ideia de você criar layouts, e ele é gratuito, tá bom? Você pode entrar aí, fazer sua conta e brincar de criar layouts aí à vontade. Então vou abrir aqui. Agora, a partir do Figma, eu posso selecionar a imagem e ir Export Logo. E aqui eu vou exportar essa logo em Documents, WS, e vou deixar aqui como logo. Tá? Salvei. Posso voltar aqui para a minha parte do index, e agora vamos ver como colocar imagens aqui no documento. É só arrastar e colocar? Não, não é assim, seria legal, né? Mas eu tenho uma tag especial aqui chamada IMG, tá? Quando eu faço isso, IMG, posso dar um Enter, automaticamente o Emmet já também escreve aqui para mim, deixa eu só fechar aqui de novo, tá? O Emmet escreve para mim aqui agora 2 atributos. Lembra que eu te falei que eu ia falar o que são isso, né? Essas cores diferentes e tudo mais. Isso aqui, ó, essa cor que tá um azul mais claro, igual aspas, né, uma aspa e outra aspas, isso aqui significa atributos HTML, tá? Cada um tem um significado. Esse, por exemplo, que é aplicado aqui no imagem, significa que aonde está essa imagem?
essa imagem está em logo.png. Essa imagem a gente chama raiz do projeto, né, ou root no inglês, tá? A gente chama de raiz do projeto, então ela está na raiz logo.png. Então se eu coloco só dessa forma, logo.png, tá? Eu vou colocar assim e vou salvar e vou voltar aqui. Percebe que já apareceu a imagem para mim. O Live Server já entende que essa imagem está aqui, ó, está aqui em logo.png. Ó, ele entende essa imagem, legal? Depois a gente vai ver como que a gente vai fazer o nosso servidor. Bom, legal, então eu já entendi esse atributo e entendi como escreve atributos, né? Então você vai escrever o nome do atributo, vai dar um sinal de igual e vai colocar o atributo. O alt no image, ele significa que é uma alternativa à imagem, quando essa imagem não é achada, ou então para acessibilidade, né? Os leitores de texto, eles vão ler isso daqui, ó, por exemplo, imagem da logomarca. Tá bom? Então fica também a acessibilidade. Agora eu posso entender então o que são esses atributos aqui, né? Inclusive, isso daqui foi o Emmet que escreveu pra gente, não é mesmo? Só que a gente pode trocar todo esse cara gigante por um atributo chamado charset e colocar o UTF-8 e tá tudo certo. Charset, então, fica mais fácil da gente falar do atributo charset, que ele é um atributo que ele vai definir, então, qual que é o tipo de codificação dos caracteres na minha página, né? Então, se eu vier aqui escrever novamente aquele não, que ele não estava funcionando antes, ó, vou até aumentar aqui, veja que ele está funcionando legalzinho, beleza? Então tá, ficou até menor, mais enxuto, tá show de bola. Vamos lá, então entendendo agora já como que escreve essa tag image, tem um outro detalhe dessa tag que eu quero que você perceba. Todas as tags aqui, ó, body, ele abriu dessa forma e fechou dessa forma, com esse sinal de menor, barra e o nome. H1, mesma coisa. Mas você percebe que o image não. Né? Então, esse tipo de ideias aqui, temos no HTML tags que precisam ser fechadas dessa forma, né, que você está vendo, e temos algumas tags que não precisam ser fechadas, no caso da image. Não são todas, e aos poucos a gente vai também entendendo isso, tá bom? Legal, já sei colocar imagem, já sei colocar esse texto aqui grandão, né? Agora, vamos fazer a continuação do que a gente precisa fazer, tá? Então, a continuação é a seguinte, a gente tinha lá esse texto aqui, né, pra gente trabalhar. Esse texto depois eu vou deixar disponível também, tá bom, para você poder pegar. Então, se você quiser treinar a sua digitação, você pode parar um pouco o vídeo e ir digitando aí. Legal? Eu vou copiá-lo. E aqui eu vou colocar uma outra tag, uma tag chamada P. O que é essa tag P, Maicon? Paragraph, parágrafo, facinho, né? Essa é facinho de lembrar. Então, eu vou só colar o texto aqui, né? Então para copiar o texto, eu selecionei tudo, fiz um Command C no Mac ou Ctrl C no Windows e Linux. E aqui para copiar esse texto agora, eu vou colocar um Command V no Mac ou Ctrl V no Windows e Linux. Bacana? Então agora eu vou vir configurando esse texto aqui. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Então, ficar em casa em períodos longos não deve ser nada fácil. Aqui tem uma coisa diferente aqui, porque ele veio assim lá do Figma, né? Então, por isso, iremos catalogar ideias, brincadeiras, jogos, filmes, livros, cursos, dicas e tudo que for necessário para tornar esse momento mais interessante. E aqui, comece clicando em ver ideias para ver as ideias cadastradas e contribua adicionando a sua ideia. Legal? Agora, vou salvar isso aqui e você imagina que o texto já vai ficar bem legal, bem configurado, né, na minha página. Ué, não ficou. Por que será? Bom, bem tranquilo. A ideia da tag P, né, ela vai escrever o texto aqui, e por mais que eu tenha colocado quebras de linhas aqui, né, ou seja, coloquei Enter aqui, mais um Enter, salvei e voltei, ele não aparece, tá? Porque essa tag, ela é especial para receber um parágrafo. Então ele está entendendo que tudo isso daqui é um parágrafo, ainda que eu formate dessa forma. Então, se eu quero que isso seja um parágrafo, eu preciso fechar esse, ó, fechei, e abrir um novo parágrafo, né? Tranquilo, tá bom? Agora, eu vou selecionar todo esse texto aqui, tá? Eu vou recortar esse texto no Mac, Command X, no Windows e Linux, Ctrl X, e vou colar esse texto aqui com Ctrl V no Windows e Linux e Command V no Mac, beleza? Feito isso, vou fazer a mesma ideia agora para esse último parágrafo, tá? Então, tag P, você viu que agora eu já estou escrevendo de uma maneira um pouco mais rápida, né? Então, eu só coloquei o P e dei um Tab ou um Enter, e tanto faz. E aqui, você vai ver que eu já vou escrever de uma maneira ainda mais rápida pra gente. Inclusive, tem uma tag P perdida ali, que era a anterior que tinha.
Isso é uma coisa importantíssima de você cuidar no seu HTML, tá? Abrir e fechar as tags direitinho, porque se você errar nisso, você vai ter problemas no seu desenvolvimento e vai ficar confuso e não vai entender por quê, e provavelmente é erro de código, tá? E aqui já vou aproveitar até para te dizer, erro de código é a coisa mais comum que existe como desenvolvedor, então já coloque isso na sua mente, já mentaliza que isso vai te perseguir pro resto da sua vida como desenvolvedor, os erros de código, tá? Então quanto mais preparado você tiver nisso, melhor vai ser, você vai lidar com as frustrações dos seus programas e suas coisas não funcionarem. Então você precisa muito aprender urgente a lidar com esses desafios de código errado, digitado de maneira errada, tá? Legal, fiz isso, posso voltar aqui e olha só, temos um parágrafo, legal? Cada um deles é um parágrafo. Ainda está grande, né? Ainda não está bem formatado porque a gente está construindo a estrutura óssea, lembra disso? Como se fosse um corpo, essa é a parte HTML, a estrutura óssea, a gente ainda não está fazendo ele ficar bonito. Legal, terminando disso, eu tinha também, se você olhar bem, eu tenho aqui um negrito, tá vendo? E temos no HTML como negritar as coisas dessa maneira aqui, ó. Uma tag chamada strong, tá bom? Essa tag strong, eu posso negritar até aqui, eu acho que foi que eu negritei, dos brincadeiras até dicas, legal? Então, eu abri a tag aqui, coloquei de brincadeiras, jogos e tudo mais, até dicas para fechar. Então, tudo que está dentro, né, tudo que está aqui dentro será negritado. Então, se eu voltar aqui, tá ali, ó, em negrito essas partes, tá bom? Como essa outra parte aqui envolve cor e a gente ainda não vai trabalhar com isso, então eu vou deixar para depois. Bom, aqui agora nós temos dois botões. Eles estão estilizados de maneiras diferentes, mas são dois botões. Então, como que é que eu faço botões no HTML? Tranquilo. É uma tag chamada button. Fácil, né? Então, eu vou colocar assim, ó, adicionar. Como que eu coloquei? Adicionar ideia. Adicionar ideia. Legal? Esse é o botão 1 e o botão 2, button, que é ver ideias, né? Ver ideias. Salvei, voltei aqui para ver. Tá aqui os dois botões. Eu vou dar uma aumentada aqui só para a gente ver legal. Tá aqui os dois botões que a gente criou. E você percebe que dependendo do navegador que você tiver, você tem então já um estilo aqui no botão, né? Assim como, se você não sabe, mas isso daqui também já é um estilo. Então saiba que todos os navegadores eles já trazem por padrões estilos, né? E depois a gente vai ver como que funciona essa ideia. Como agora o foco é só a gente estruturar o nosso HTML, vamos focar na estrutura, mas só para você não ficar em dúvida, por que essa ideia quando se coloca button ele já vem parecendo um botão, né? Tá bom? Então é isso aí. Bom, agora para finalizar, a gente tem aqui a parte do com amor Rocket City, né? Então eu vou colocar aqui pode ser uma tag P também, de novo, porque é texto, né? Então, com... Aí aqui no Mac é facinho fazer isso daqui. No Mac vai ser o Command Ctrl e espaço, ele traz para mim o coraçãozinho. Com amor, Rocket City. Então, como que você vai fazer para colocar o coração se você não tem esse atalho no seu computador? Você pode vir aqui, colocar assim, emojis. Facebook pode ser. Abre aí o primeiro que chegar, tanto faz. Aí você procura o emoji do coração. Por exemplo, esse daqui. Aí você copia ele, tá? Volta aqui e cola com, pode ser ali com aquele Ctrl V, né? Se você tiver no Windows, né? Ctrl V. Ou Linux. No Mac é o Command V. Então olha ali, ficou um coraçãozinho, né? Eu gosto mais do meu coraçãozinho, porque o meu, apesar daqui estar aparecendo dessa cor, aqui na tela ele fica vermelhinho, tá bom? Então tá, agora eu só vou começar já te mostrar como que é que funciona o CSS, tá? O básico, pelo menos, para a gente poder entender como que funciona o CSS, já que a gente já entendeu bem como que funciona o nosso HTML. Já temos um HTML aqui pré-estruturado, uma ideia básica para a gente entender, a gente pode dar uma olhada de novo em View Page Source e ver que aquele mesmo HTML que temos lá, né? Ah, mas Mike, peraí, isso daqui... Por que tem um script aí, Mike? Você não colocou? Isso daqui quem está colocando pra gente é o Live Server, tá bom? Ó, tá escrito aqui, ó, o código foi injetado pelo Live Server. Então, é a parte inteligente do Live Server de ficar olhando essa página e ficar atualizando pra gente sempre que houver diferença no nosso arquivo. Tudo bem. Voltando aqui então, vamos trabalhar um pouco a ideia do CSS e eu quero começar para você te mostrando que você tem como colocar na sua head ou em outros lugares, mas geralmente a gente coloca na head, a tag style,
tá? Style. E eu posso dar um Enter, ele já completa para mim, tá? Então você percebe que aqui então ele está abrindo e fechando a Style, e aqui dentro a gente vai colocar estilizações estilizações CSS. E como que vai funcionar? Bom, você viu que no HTML praticamente tudo é tag, né? Tag, texto, tag, texto, tag, texto. O que você precisa entender é que tem como a gente linkar uma tag, tá, com um estilo. Por exemplo, eu vou linkar a tag body com o estilo, tá? Então eu vou escrever body. Isso aqui no CSS é chamado de seletor, tá? Então o seletor, ele é a referência a uma tag ou a um elemento HTML. Legal? Então, para continuar aqui, não é só escrever body, obviamente, eu tenho que usar um colchete de abrir e fechar, mas quando eu coloco só um colchete desse lado aqui, desse jeito assim, o próprio Visual Studio Code já fecha para mim. E aqui dentro, então, eu coloco propriedade, vou escrever assim, ó, propriedade, valor, tá? Então, dois pontos, valor, ponto e vírgula. Essa é a sintaxe de se escrever um estilo CSS. Agora, propriedades também são muitas, né? E cada propriedade vai ter o seu valor específico. Legal? Qual que a gente vai trabalhar aqui só para começar a entender? Vamos trabalhar com o background. O background seria o fundo, tá bom? Então, eu vou colocar uma cor de fundo, por exemplo, red, vermelho. Vai ficar esquisitão, mas olha só. Ficou tudo vermelho o meu body. Lembra que o body é tudo isso aqui. Então, o body está todo vermelho, né? Porque eu coloquei o background como vermelho. Legal? Eu poderia usar outra propriedade chamada color para mudar as cores do texto. E a color eu vou colocar como white, tá? Então, red e white. Olha que interessante que vai ficando, né? Lembra que eu te falei que o CSS ou ele pode deixar bonito ou ele pode deixar feio, vai depender como que você usa. Tá, uma ideia é o seguinte, você viu que esse valor do background e do color, para cor, eu usei um texto escrito em inglês, tá? Em português não funciona, e você vai perceber também aos poucos que a maior parte de coisas de programação que você vai fazer é tudo em inglês, tá? Então aos poucos até o seu inglês vai melhorando quando você se torna um programador, legal? Então background fundo, color significa que é a cor de texto, tá? Outra coisa que eu quero mudar no body, eu quero colocar text align, ou seja, um alinhamento do texto, align como center. Alinhamento de texto centralizado. Então, se eu voltar para cá, tudo está ao centro, tá? Agora, primeiro eu vou tirar essa cor esquisita daqui e quero colocar uma cor um pouco diferente. Eu vou botar o red de novo e vou deixar o mouse aqui em cima. Quando eu deixo o mouse aqui em cima, o próprio VS Code já mostra para mim uma paleta de cores que eu posso vir mudando aqui, né? Estou clicando e arrastando e vou mudar para outra cor, por exemplo. Você percebe que ele já mudou para outra propriedade. Tá? Por mais que seja um valor aqui dessa propriedade background, eu tenho outra forma de escrever esse valor, que é usando uma ideia de uma função RGB, tá? E aqui eu passo o red, green e blue, né? Então, fazendo essa ideia de RGB é assim. Se você já estudou um pouco de cores, você vai entender que tem o RGB, tem essa cor escrita e tem também a cor do tipo hexadecimal, quando eu coloco assim um hashtag e coloco então a cor que eu quiser, por exemplo, FFF seria uma cor branca e 000 seria uma cor preta. O hexadecimal vai de 0 até F, então eu consigo trabalhar essas cores. Posso colocar ele da seguinte forma, red também, red, green e blue. É RGB, é igual a RGB, né? Então eu poderia colocar aqui, vamos lá, no red, tudo. Imagina que eu tenho um volume de um som, então eu estou pegando do 0 até o FF e estou deixando esse volume, né, lá no FF, ou seja, o red está lá no vermelhão, e aí o green está em 0 e o blue está em 0. Quando eu faço isso, eu tenho a cor vermelha do mesmo jeito, tá vendo? Até aparece aqui para mim. Tá? Então são maneiras de você fazer cores aqui no CSS. Bom, legal, então eu vou fazer uma cor aqui E5, vai ser uma cor meio gelo, tá, de fundo, não chega a ser branco, porque o branco tá o texto, ainda dá para ver um pouquinho o texto. Mas o texto eu vou colocar a cor padrão aqui, como, vamos colocar 24282B, tá bom? Ou 25282B, tanto faz, tá bom? Vou deixar assim dessa forma, aqui vem uma cor mais escura. Tá legal? Não chega a ser o preto, porque seria 000 para ser tudo preto, mas é uma cor aqui bem interessante. Se eu deixo o mouse aqui em cima, dá para ver como que funciona, né? Só eu clicar aqui e deixar. Já está mais puxado ali para um azulzinho e tudo mais. Beleza? E os textos alinhados ao centro. Bom, mas aqui eu mexi só na tag
body, né? Só no seletor body que está referenciando a tag body. Agora, como que eu faria para mudar, por exemplo, uma tag P, tá bom? A tag P. Tranquilo, você já deve imaginar, você já sabe, eu te perguntei, mas eu sei que você já sabe, é só você fazer isso. E aqui você poderia, por exemplo, mexer no tamanho da fonte, font size, tá? 18 pixels, vou dar uma exagerada aqui só para você ver. Então ficou grande, deixa eu deixar aqui, ó, aqui tá em 0, aqui ó. Aqui está em 100%, então eu vou deixar essa fonte como, sei lá, 80 pixels, bem exagerado, olha só o que virou, né? Ficou um textão bem grande. Legal, então eu vou tirar aqui e agora eu vou te mostrar outra coisa. Eu tenho como colocar então outras propriedades aqui, outros atributos aqui nas tags HTML que nos ajudam a trabalhar também de uma maneira interessante lá no CSS. Por exemplo, eu vou colocar aqui uma classe chamada essa classe de fat, tá? Vou chamar essa classe fat. E vou também colocar a mesma classe aqui como fat, tá bom? E aqui, nesse P, eu vou colocar um ID, tá? ID, e daqui a pouco a gente vai entender por que o ID, e vou escrever footer. Bom, legal. Veja bem comigo o seguinte, eu vou tirar esse text align, vou deixar o text align center, vou deixar. Mas, para as tags P, vamos fazer o seguinte, para as tags P, o text align será right. Ele vai ficar lá no canto, tá? Olha, ele veio para cá, aqui para o canto, legal? Os botões ainda ficaram ao meio, porque o botão é o botão, não é o P, tá? Então, as tags P's eu alinhei lá no canto. Tá, entendido isso, agora eu quero mostrar para você o seguinte, e se eu pegar o fat, por exemplo, a classe fat, como que eu faço agora para acessar a classe no CSS? Como que eu faço para acessar esse P ou todas as classes que recebem o nome fat? Bem, tranquilo, eu coloco um ponto e escrevo fat. Tá bom? Pronto, assim eu estou acessando todas as classes. E quando eu quero dizer todas, eu quero dizer todas. Então se eu colocar color como red, você vai ver que quem vai receber red? Esse último parágrafo e esse botão. Tá bom? Todas as classes serão recebidas. Olha aqui, ó. O último botão, aquele botão, né, que eu coloquei, e aquela tag. Tá bom? Aquela tag P. Legal? Agora, o ID. O ID, como que eu faço para acessar ele? Eu coloco um hashtag e coloco o nome dele, que seria o footer. O ID tem um detalhe importante. A classe você viu que eu repeti, e eu posso repetir quantas vezes eu quiser. O ID eu coloco uma vez só por elemento no HTML e tá tudo certo. E então, nesse aqui, por exemplo, eu vou colocar um text align como, por exemplo, left, que é o padrão, né? Que é alinhado lá da esquerda para a direita. Olha, ele veio para cá. Tá? Então, dessa forma, a gente viu rapidamente como que a gente pode ir mexendo no nosso HTML, né? E fazendo coisas diferentes nele. Então, eu vou fazer já uma configuração CSS que vai ficar mais perto do que a gente vai precisar fazer depois. Então, primeiro, eu vou pegar aqui o button. No button, eu vou colocar nenhuma borda, tá? Eu vou tirar a borda. Isso aqui é bem legal, porque ó, você tinha visto que... Deixa eu aumentar aqui. Então, você percebe que a borda eu vou tirar aqui com o Command X ou Ctrl X Windows e Linux, só para tirar essa linha, tá bom? Posso clicar, você viu que eu posso clicar em qualquer lugar da linha e apertar no Mac Command X, no Windows e Linux Ctrl X ele vai tirar dali, tudo bem? E legal que ele fica guardado em memória, assim como a cópia, né? Então, na verdade, esse é o recorte, eu posso colar de volta, lembra disso, com o Ctrl V ou Command V, né? Olha ali, colando de volta, né? Então, legal. Então veja que se eu salvar aqui, ele tinha uma borda. Isso aqui é padrão do navegador, né? Esse Chrome fazia dessa forma. Mas eu venho aqui e tiro a borda, tá legal? Outra coisa que eu já posso fazer nesse botão é colocar então o background dele. Background com a cor que eu vou querer usar aqui daqui para frente, a cor padrão aqui, o meio rosado que a gente está usando aqui, que seria essa cor aqui, tá bom? Aqui, ponto e vírgula. Salvei. Então, aqui já ficou o fundo do botão dessa forma, né? E aí, o que mais que eu posso fazer? O botão Fat, ele vai se comportar de outra forma, tá? O botão Fat, na verdade, o background eu vou colocar no Fat. Pronto, ele vai ficar só no Fat. Nesse daqui eu não vou botar o background, eu vou colocar só uma font weight. O que é font weight? É aonde eu posso negritar, né? Se eu colocar assim dessa forma, deixa aqui, o Fat já está pegando de outro cara também. Deixa eu só te mostrar um detalhe bem legal, que eu quero já te fazer pensar o que é que o navegador está colocando pra gente. Por exemplo, eu vou clicar aqui nesse cara e vou clicar com o botão direito e colocar em Inspect. Ele vai abrir para mim o inspetor de elementos,
né, que é no DevTools. Eu vou dar só um zoom aqui para aumentar isso aqui. Novamente, eu posso procurar onde ele está mostrando, que é esse Strong aqui, tá? E aqui embaixo, onde tem aqui os styles, você percebe que no Strong eu tenho um Font Weight Bold, ou seja, o User Agent Style Sheet, ou seja, a folha de estilos aqui do nosso navegador é essa, tá? A folha de estilos dele coloca pra gente o Strong como Bold, tá bom? Bacana. Então, só para você poder ver que realmente vem coisas já no nosso navegador. Tá legal. Então, vamos vir arrumando algumas ideias aqui. Por exemplo, eu vou tirar esse FAT daqui, vou arrumar no meu HTML somente o FAT, deixando aquele botãozinho. Vou salvar aqui, isso já vai mudar bastante coisa. Tirar esse Test Align aqui e esse também do footer, por enquanto. Tá? Vou salvar e vou voltar. Pronto, já ficou um pouco melhor. Esse botão FAT, esse botão aqui, eu quero um background nele. None, eu tenho uma outra opção de tirar o background. Então, eu estou tirando o background desse botão aqui, tá? E a cor dele também. Agora, vou trabalhar a cor dos botões. Deixa eu pensar, a cor dele. Então, eu só colei ali, tá? E vou mudar a cor. Color. Beleza? Então, a cor ficou dessa forma. A outra cor ficou batendo, né? Então, eu posso vir e alterar a cor para white. Tá? Então, aqui eu quero já te mostrar outro detalhe. Você percebe que os dois são botões. Você percebeu que os dois receberam todas as propriedades. Só que, como esse daqui está recebendo essa classe, e após eu colocar aqui essas opções do botão, eu coloco essa classe, você percebe que esse daqui está sobrescrevendo algumas coisas. Por exemplo, a cor está sendo branco e o background, que era none, agora vai ser um background colorido. Tá? Então, perceba a diferença entre os botões. Tá legal? Tá bem tranquilo isso daqui, tá? Bom, agora que eu já falei para você um pouco de Style Sheet, eu vou falar para você o que é o Style Sheet. Eu ainda não te expliquei, né? Então, como que é que eu faço comentários aqui? Eu coloco uma barra, coloco um asterisco, outro asterisco e outra barra. Então, assim eu comento. Então, CSS, né? Significa Cascading Style Sheet. Tá? Na verdade, junto. Então, o que é um Cascading Style Sheet? É um estilo, uma folha de estilo, tá? Sheet é folha, Style é estilo e Cascading é cascata. Um estilo em cascata. Tá, o que é essa cascata, então? Esse é o grande lance. A gente já falou bastante que ele é a parte visual, a gente já está vendo ele na prática. Agora eu vou te explicar o que é essa cascata. Exemplo, olha que coisa legal. Eu posso acessar o body, né? E aquele jeito você viu que eu acessei o body, só que dentro do body eu quero pegar a tag image, por exemplo. Tá vendo que o body image. Então olha só que interessante, quando eu faço body image, tá? E vou dar aqui dessa forma e vou parar o meu mouse aqui. Você percebe que o próprio VS Code já mostra pra gente a cascata. A cascata é isso daqui, ó, a maneira de acesso, tá vendo? É a maneira de acesso. Que a gente tem que parece uma cascata, tá legal? Pensa isso. Então, eu estou indo no body e dentro do body estou procurando uma image, uma tag image. Deixa eu ver se eu tenho alguma outra profundidade para te mostrar aqui. Por exemplo, se aqui, nesse ver ideias, eu colocar uma tag, ou aqui, pronto, vou colocar aqui, ó. Aqui eu vou colocar uma tag A. Lembra que eu te falei dos hiperlinks? Agora é o momento que a gente vai fazer um hiperlink. Então, eu vou colocar uma tag A, vou dar um Enter. Automaticamente ele já construiu para mim uma tag A, legal? E nessa tag A ele colocou a propriedade chamado href, tá? Ou o atributo chamado href. Href é para onde é que eu vou quando eu clicar aqui. Eu vou para rocketcity.com.br, tá? E aqui eu vou tirar essa parte do Rocket City aqui e vou colocar dentro da tag A. Beleza. Agora, quando eu faço isso, eu tenho uma estilização padrão aqui para essa tag A, tá? Que é do navegador, só que eu consigo acessá-la em cascata. Então eu poderia fazer body image, eu poderia fazer footer, nesse caso ele está dentro do footer, ó, tá vendo? ID footer, tag A. Então tag, cadê? Opa, tag A. Pronto, então de maneira de cascata eu acessei aquele propriedade A. Diferente se eu fizer somente o A aqui. Se eu faço o A aqui dessa forma, você já entendeu que isso aqui vai pegar no HTML inteiro. É como se fosse global em todo lugar do HTML, mas eu não quero, eu quero só esse A aqui que está dentro do footer. Então eu uso a cascata, beleza? Então aqui eu posso fazer o seguinte, eu posso tirar essa linha de baixo e posso mudar a cor, né?
para deixar de volta na cor. Então, primeiro a cor ela é 25.2.8.2b e Text Decoration é o cara que faz o underline pra gente, tá vendo? Underline que seria aquela linha de baixo. Então, na verdade, eu vou colocar none, nenhuma linha embaixo. Então, olha só, ele voltou a ser normal. Fica estranho só porque o cara não vai saber que aqui é um clique, né? Que aqui é um link, né? Mas não tem problema, por enquanto é só pra gente entender, tá? Que funciona dessa forma. Bom, gente, olha que legal. Então, você já aprendeu uma ideia a mais aqui do CSS. Agora eu vou te falar de HTML e de CSS, a gente está muito bem, né? A gente está entendendo bem os conceitos, não tem assim muita dificuldade de se entender. O grande lance vai ser aos poucos você aumentando o seu repertório de acesso, né? De propriedades, mas tudo isso, fique tranquilo, você sempre pode procurar na internet, né? Uma ideia nova que você precisar para resolver alguma coisa, e a gente vai abordar bastante ideias aqui. O grande lance é você ter esse fundamento, essas bases que eu estou te mostrando, para que você possa sair do zero e já começar a ser um web developer, ou um desenvolvedor web. Legal? Então eu vou fechar aqui o estilo, já entendemos o estilo, já entendemos aqui essa tag head, eu vou vir fechando as coisas para que a gente fique um pouco mais enxuto aqui, tá? E na body também eu vou fechar. Agora é o seguinte, o body não, eu vou fechar, deixa eu ver, eu vou deixar aqui aberto o body. Agora eu quero mostrar para você o JavaScript, né? Você já tinha visto aqui na página, vou mostrar aqui no View Page Source, você já tinha visto aqui um local onde foi injetado um script aqui, né? Pertinho de fechar o body foi injetado esse script. Então a gente vai fazer um igual a esse, tá bom? Para a gente colocar o nosso próprio código. Então é só colocar assim, ó, script, e deixo que o Emmet me ajuda clicando em Enter. Legal? E aqui no script eu posso então acessar coisas da minha página também. Assim, é muito fácil acessar com o CSS. Você viu que com o CSS é só eu colocar o nome aqui, por exemplo, body, eu já estou acessando a minha tag HTML. Como que eu faço então para acessar a minha tag? Por exemplo, esse botão aqui, tá? Esse botão. Como que eu vou fazer para acessar esse botão? Com o JavaScript, ele funciona de uma outra forma. Essa parte do documento, ele é modelado para se trabalhar com objetos. No JavaScript, imagina isso na linguagem de programação JavaScript, a gente vai trabalhar muito com uma ideia de objeto, tá? O que é um objeto? Um objeto é um mouse que você tem na sua mão aí, um teclado, ele é um objeto, né? Esse objeto ele tem atributos, ele tem propriedades, né? Uma cor, ele tem um tamanho, ele tem um peso, isso são propriedades, e ele tem funcionalidades, né? Funcionalidade de quando você clica numa tecla, ele dispara uma tecla. Quando você mexe o mouse, ele mexe o mouse, né? É uma funcionalidade de mexer, uma funcionalidade de clicar, são funções, né? Então, pensa isso, se você conseguir somente, é simples, não tem nada demais, mas se você entender que todo objeto tem propriedades e funcionalidades, vai ser muito simples de você entender o que a gente vai fazer agora aqui. Então, primeiro, como o JavaScript tudo é objeto, o HTML aqui para o JavaScript não seria diferente, tá? Apesar de que eu estou aqui deixando tudo dentro do HTML, mas daqui a pouco a gente vem separando tudo e deixando cada um no seu devido lugar, tá? Mas como que eu acesso então o HTML, né, o documento HTML aqui no JavaScript? É muito simples, eu não falei que tudo é um objeto? Então existe um objeto chamado documento, no caso em inglês, document, tá? Document seria então o seu documento HTML. Então eu posso agora fazer acesso a propriedades e também acesso às funcionalidades de um objeto no JavaScript clicando num ponto. Quando eu faço isso, o próprio Visual Studio Code já está trazendo para mim um monte de propriedades e funções. Onde você vê escrito aqui, ó, property, é propriedade, e onde você vê escrito method, significa que é uma funcionalidade, tá? Quando faz parte de um objeto, a gente chama de método, então você vai ouvir bastante isso, é um método, é uma funcionalidade, legal? Então qual que é a funcionalidade que eu preciso usar para eu achar, então, esse botão? Eu preciso já usar uma funcionalidade chamada Query Selector, tá? Então, uma query é uma pesquisa que ele vai fazer de um seletor. Tá bom? Qual é o seletor? Aqui eu posso colocar agora o .fat, por exemplo. Tá? Para ser ainda mais justo, é melhor eu colocar um button.fat. Isso funciona igual, aqui dentro funciona no CSS, tá bom? No CSS eu coloquei só o
fat, mas se eu colocar button.fat é a mesma coisa, porque eu estou procurando o botão que leva a classe fat. Então você percebe que aqui, olha, uma grande diferença. Eu não estou procurando um fat dentro de um botão, eu estou falando que o botão é o fat. Por causa de um espaço, toda a diferença faz aqui, tá bom? Se eu deixo o espaço, eu estou usando a cascata que eu te falei, né? De dentro do botão, estou procurando fat. Se eu tiro o espaço, eu estou falando que o botão leva a classe fat. Preste muita atenção nisso. Perceba que nada vai mudar aqui, tá? Nada vai mudar, vai ficar do mesmo jeito que a gente estava fazendo. Agora é o seguinte, quando eu faço isso, então eu encontro o botão fat, tá? Se ele existe, eu encontro ele. Tudo bem? Eu vou dar só um Enter aqui e um Tab, só para ficar organizado visualmente. Agora eu vou dar um outro ponto, tá? Eu posso fazer uma cadeia de pontos, né? Uma cadeia de propriedades e métodos aqui no JavaScript, tá? Então, eu vou ir para outro método agora, que é chamado Add Event Listener, ou outra funcionalidade. Imagina que ele é um ouvidor de eventos, tá? É o cara que vai ficar ouvindo eventos. Qual que é o evento que eu quero ouvir? Eu quero ouvir o evento de clique. O que eu estou falando aqui, para você entender legal? Eu estou falando que eu estou ouvindo o evento de clique do botão FAT, que está no documento. Então, documento, procure o botão FAT para mim. Tá? Pelo seletor, procure o botão FAT. E adicione um ouvidor de eventos, que é um clique. Show de bola, é bem tranquilo. Agora, toda funcionalidade, ela pode receber... Aqui dentro você está vendo que ela está recebendo aqui um valor, aqui dentro está recebendo um valor, eu posso colocar mais de um valor separado por vírgula, tá? E você percebe também que a maneira de escrever a funcionalidade, né, ela abre e fecha assim com os parênteses, tá? Então aqui eu vou escrever uma funcionalidade agora, ó. Quando eu for escrever uma funcionalidade minha, que eu estou escrevendo, eu posso escrever function, abrir e fechar aqui essa ideia dos parênteses e abrir e fechar as chaves, tá bom? Então, dentro dessa segunda opção, eu estou escrevendo uma função e essa função ela não leva um nome, então ela é uma função anônima. Você percebe que essa leva um nome. Depois eu escrevo uma função com nome, tá? Na aula de amanhã eu vou fazer isso, tá? Mas aqui é só para você saber que eu tenho como criar uma função anônima, tá? E ela é uma funcionalidade. Qual que é a funcionalidade dela agora? Esse é o grande lance. Né? A gente tem que fazer uma funcionalidade nela. Então, qual que é a funcionalidade que eu penso aqui? Eu penso o seguinte, quando eu clicar na tag, quando eu clicar nesse botão ver ideias, eu quero fazer que o footer apareça e soma toda vez que eu clicar nele. Que apareça, quando eu clicar uma vez ele vai sumir, quando eu clicar outra vez ele vai aparecer. Quando eu clicar uma vez ele vai sumir, quando eu clicar outra vez ele vai aparecer. Bem tranquilo, tá? Como que eu faço isso? Olha só, primeiro eu já sei pesquisar o footer, né? Eu preciso do document. Dentro do document eu vou procurar com o keyword selector, eu vou procurar o footer. Legal? Hashtag footer. Te falei que é igual o CSS mesmo. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar na lista de classes dele, class list, tá? Eu vou adicionar a partir de uma função chamada toggle, eu vou adicionar ou remover uma classe chamada hide. Essa classe a gente não criou ainda, tá? Mas essa classe ela vai ser responsável em mostrar ou sumir um elemento. A gente vai depois voltar para o CSS para criar, mas eu quero primeiro falar para você dessas duas coisas que eu falei. Então perceba que o classList é uma propriedade, classList, né? E essa propriedade, ela tem uma funcionalidade de toggle. Toggle significa você colocar e tirar. Pensa nisso, tá? Estou colocando e tirando a class hide. Essa funcionalidade toggle faz isso pra gente. Então, mesma coisa, como eu disse no CSS. Aos poucos, o nosso repertório vai aumentando, né? De coisas que a gente tem para fazer de estilização e também de JavaScript, tá bom? De programação JavaScript. Não precisa decorar nada do que eu estou falando aqui. Tudo isso você entende, né? Você vai entendendo a base e depois você vai pesquisando e isso vai fazendo parte do seu repertório, tá legal? Fica bem tranquilo, né? E vamos entendendo aos poucos. Legal, então significa que eu estou colocando e tirando uma classe. Vamos ver se funciona mesmo? Eu vou abrir aqui de novo o meu inspetor de elementos. Ou posso apertar F12, tudo bem? F12 ele abre e fecha para mim. Agora vamos observar a nossa tag, aqui o P de ID footer. Vamos ficar observando ele, preste atenção. Vou clicar em ver ideias e olha só, a classe hide apareceu, tá? Vou clicar de novo, a classe hide sumiu. Apareceu, sumiu. Estou clicando, apareceu, sumiu. Apareceu, sumiu, apareceu, sumiu.
bem tranquilo, né? Não tem segredo nenhum. Então, na verdade, com JavaScript eu estou manipulando o meu HTML. Eu estou colocando em tempo real as coisas ali. Isso é muito massa, cara. A gente consegue fazer essa ideia. Então, se eu vier aqui e colocar agora a classe hide, que não existia, agora eu vou colocar uma opção nela chamada display. Tudo bem? A gente vai dar uma aprofundada depois também no display, mas o display nada mais nada menos do que mostrar. Então, mostrar eu vou escrever como não mostrar, none. Tudo bem? Então, esconder. Então, o hide, toda vez que ele for aplicado em algum elemento, pode ser mais de um, pode ser em vários elementos, ele vai sumir com o elemento. Então, olha só que interessante. Sumiu, apareceu, você está prestando atenção aqui no footer? Vou fazer de novo, ó. Sumiu o footer, apareceu o footer. Sumiu o footer, apareceu o footer. Bacana? Então, esse é... Vou até voltar aqui para que a gente entenda o que a gente fez. A gente fez a introdução ao HTML, CSS e JavaScript. Ainda não fizemos, né? Não chegamos a fazer, mas amanhã nós vamos então estudar a maneira que nós vamos agora montar essa estrutura toda aqui, né? Dessa página inicial e como que a gente vai fazer também com que quando a gente clicar aqui em, por exemplo, na parte de adicionar uma ideia, a gente vai então partir para criar um formulário, adicionar esse formulário e tudo mais, mas isso para amanhã, tá? Para hoje fica o suficiente para você dar uma revisada em tudo que a gente viu aqui, né? Do CSS, né? Dos estilos aqui do HTML, do JavaScript. Então você entendeu as bases, o fundamento do que a gente precisa entender para a gente poder seguir na programação. Tudo bem? Então vou ficando por aqui e amanhã a gente vai dar mais andamento no nosso programa, no nossa aplicação Casa Criativa, ideias para se fazer na crise. Um abração do Maicão e até amanhã.